Como eu disse, pastor Luiz é um amigo que Deus me deu. A amiga mais chegada aqui, irmão. E minha irmã ontem, a Cristiane, quando viu sua foto mais da Simone, aí perguntou assim: o Charles está aí? Isaac passou aqui hoje, perguntou: é seu irmão? Eu disse: é meu irmão. Quando somos de Cristo, né, somos parecidos um com o outro, porque a luz de Cristo reflete em nós, amém, queridos? O pastor Luiz possa ser usado nessa noite, como foi na noite de ontem, como foi no dia de hoje, pela manhã. Quem não veio, perdeu. Mas se você veio hoje, você possa beber de bote nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Estou feliz, como disse ontem e hoje pela manhã, por estar aqui com os irmãos, juntamente com a minha família. Levanta a mão aí, amor. Simone, o Lucas está ali, não dorme não, hein? Estou aqui te olhando. Brincou hoje pra caramba, andou de bicicleta, não é? Aqui ele está aproveitando o dia. Mas nós estamos felizes porque encontramos aqui uma família que já está no nosso coração. Pastor Christian, esse homem aqui com vocês e é lá fora com a gente também, não é? E aí eu posso falar porque eu conheço realmente, assim, pessoalmente. Já até dormi com ele. Peraí, deixa eu explicar isso, né? Deixa eu explicar isso. Nós temos um grupo, somos 5 amigos, né? Chamado Matriz. E quando a gente vai para o encontro dos pastores, nós ficamos então no mesmo quarto. Ah, pastor, não é na mesma cama, é no mesmo quarto, né? E ali a gente conversa até altas horas, a gente ora, a gente tem a oportunidade de conhecer um ao outro. E de fato, eu tenho conhecido a cada dia um homem de Deus, primeiramente um homem de Deus, um homem que ama a sua família, os seus filhos, um homem realmente que não está brincando de ser pastor, mas que ama a sua igreja e que faz por ela realmente o seu melhor. Então, o pastor Cristo tem sido na minha vida uma inspiração, tem sido realmente alguém que eu tenho tentado compartilhar e tenho aprendido muito pela sua seriedade, pelo seu compromisso com a palavra de Deus. Então, me senti honrado, não é? Deus tem o seu tempo, não é isso? Os outros já passaram aqui e Deus me deu esta oportunidade. Mas, irmãos, o maior privilégio que nós temos é pregar a palavra, é sermos usados pelo Senhor. Não é? É compartilhar do amor, da graça que tem mudado as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer continuar dizendo para você: olha, não desanime, não jogue as redes, eu estou com você. Deus conhece, Deus sabe, Deus tem um plano especial para a sua vida. E eu quero nessa noite então meditar num texto que é conhecido, mas que fala muito para esse tempo de desafio que nós estamos vivendo. E eu quero convidar os irmãos que possam abrir as suas Bíblias no texto de 1 Samuel, capítulo 17, e eu quero ler dos versos 31 até o verso de número 50. Gosto de fazer essa leitura, gosto de reler aquilo que é a palavra de Deus. A gente vai gravando cada vez que lê. E desse texto nós vamos pensar então como vencer os diversos gigantes da atualidade, os desafios. E sabe, não foi só Davi que teve gigante, nós temos os nossos gigantes. Os jovens têm os seus gigantes, os adolescentes têm os seus gigantes, os casais, os idosos. E nós vamos então ver na palavra de Deus qual o segredo de Davi. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 31. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz assim, verso 31, versículo: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar, e disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Verso 34, Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparecer um leão ou um urso, e leva as ovelhas do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhes golpes, e livro a ovelha
de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, e não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, verso 40, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. Verso 41, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, e olhou para Davi com desprezo, e viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Versículo 33, disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. 44, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Verso 45, Davi diz: porém disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira, uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Quantos aqui desejam vencer os seus desafios? Levanta a mão. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra que é poderosa. A Tua palavra é o nosso alimento, é a nossa força. E hoje é dia de culto ao Senhor, de adoração ao Teu nome. Amanhã voltamos para as atividades normais e temos uma semana pela frente, e sabemos que muitas vitórias virão, mas muitos desafios, muitos gigantes, ó Pai. Mas nós já estamos com o nosso coração preparado, nós já estamos revestidos do Teu poder. Venha o que vier, o Senhor está na frente, e nós temos a certeza da vitória em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, ó Pai, pedindo a unção do Teu Espírito e a direção para esta mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer para você que Deus te ama, Deus se importa com você, Deus vai continuar cuidando de você eternamente, porque quando você sair dessa terra, você vai morar com Ele eternamente. Que bom que você agora já faz parte da família de Deus, mas eu preciso dizer a você que tem uma coisa que não mudou e não vai mudar nessa terra. São os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos desafios diários. Porque como o pastor mesmo falou aqui, foi necessário que o Senhor enviasse o seu filho, o filho da promessa lá do Gênesis, para que eu e você pudéssemos ter então esperança de uma vida num outro corpo, num corpo transformado, não nesse corpo carnal. Isso é possível quando nós entendemos de fato o que é ser verdadeiramente um servo do Senhor, um filho de Deus. Como vencer os diversos gigantes da atualidade. Esse texto, que é conhecido já da maioria dos irmãos, fala então da famosa batalha aí de Davi contra o famoso gigante de Gate, o gigante Golias.
E nós vemos no texto aqui um rapazinho chamado Davi, enfrentando então um gigante de quase 3 metros de altura, e nós ficamos impressionados com a sua coragem. E essa história a gente aprende ali na classe de crianças, fizeram musiquinhas da vitória de Davi contra Golias. E sabe, nós vamos crescendo, e nós vamos descobrindo que não foi só Davi que teve que lutar com o gigante, nós temos que lutar com o gigante todos os dias. E muitas vezes esses gigantes, eles estão dentro da nossa casa. São desafios, são situações que a gente olha e a gente diz, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa situação, ela é maior do que eu podia imaginar. Quem nunca viveu um momento desse, ou quem não conhece alguém que está vivendo um momento assim? Mas sabe, quando nós lemos a palavra, quando nós entendemos a vontade do Senhor para o ser humano, nós descobrimos que o Senhor que nos criou, Ele continua ao nosso lado, como vimos pela manhã, e Ele é aquele que para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Nós não, nós somos limitados, mas para Deus não. E é interessante que a impressão que dá, parece que Davi não sabia o risco que estava correndo, não é? Irmãos, esse negócio é meio estranho. Eu tive uma experiência, eu vou abrir um leque rapidinho aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo também. Eu participei no tempo de seminário, fazendo uma pesquisa, fui numa igreja. Cheguei numa igreja, quando eu sentei, alguns homens fortes, tinham uns negões lá, sentaram do lado atrás e começaram a olhar para mim e fizeram assim, quero falar contigo. Eu olhei na Tijuca, no Rio de Janeiro, crente já, a perna fez assim, meu Deus, estão me confundindo com bandido, só pode. E aí eu olhei de novo, quero falar contigo. Aí tinha uns 4 colegas seminaristas, eu falei assim, aí, que esse cara lá quer falar com a gente. Aí um também tremeiro falou assim, ele quer falar contigo. Eu falei, que isso, cara, não me deixa sozinho nisso não. E aí teve um que falou, não, vamos lá ver o que eles querem. Pasmem vocês, eram os seguranças da igreja. E eles queriam saber o que nós estávamos fazendo ali, porque nós estávamos anotando o que eles estavam fazendo. E aí quando ele descobriu que nós éramos seminaristas, então ele pediu desculpa e ele falou, aqui é nossa igreja, nós temos segurança, porque a igreja mexe com muito dinheiro. A gente ficou tão assim sentido que a gente não quis nem ficar mais no culto, a gente foi embora. Mas eu estou trazendo essa experiência porque foi um dos momentos marcantes que eu tive que lidar com situações que eu temi. Quando eu olhei para o braço lá e ele se apresentou como capitão da polícia, eu olhei e falei, meu Deus, esse cara está me confundindo com alguém, Senhor, né? E graças a Deus, foi só aquela experiência, mas eu nunca mais me esqueci. Parecia então aqui que Davi não tinha noção. Quem era o gigante Golias? Quando a gente começa a ler o discurso, a coragem desse homem. Sua motivação era defender o seu povo, e por isso a sua ousadia e coragem foram maiores que aquele gigante. Isso tem a ver com o ministério pastoral. Desafios a gente tem no ministério constantemente. Constantemente. Pastor, para você ter noção, quando ele percebe que tem uma ovelha sofrendo, ele também sofre junto. Só se não for pastor. Quando ele percebe que tem alguém que está lutando com um gigante no meio do casamento e pode separar, pode terminar em um problema sério, o pastor também sofre. Eu e minha esposa choramos, quando descobrimos, quando tivemos que tratar um caso muito sério de um seminarista da igreja com uma irmã da igreja. Nós choramos por nossa ovelha, gigantes na nossa vida. Alguém poderia dizer, nada a ver com vocês, não, nossa vida. E outros gigantes vão aparecendo na casa dos pais, pelo quais os filhos vão se envolvendo com a bebida, vão se envolvendo com as drogas, e os pais e as mães muitas vezes educaram, ensinaram, mas não sabem o que fazer. Uma irmã da igreja teve que enfrentar um grande gigante, um grande desafio, e a igreja não estava preparada para isso. Eu estava chegando na igreja, hoje já tenho 4 anos, e eu fui visitá-la. Ela disse, pastor, a igreja me olha de uma maneira diferente. Eu tenho 5 filhos, 2 dos meus filhos, o menino é homossexual, e a menina também, e a igreja coloca a culpa em mim. Pastor, mas eu amo meus filhos, eu não queria isso para eles, mas eles escolheram esse caminho.
que desafio que aquela mulher estava enfrentando. Uma enfermidade, uma doença, são gigantes na nossa vida. São situações cotidianas que perturbam o nosso sono, que atrapalham, que nos enchem de medo, de angústia. Um problema que muitas vezes parece que nós não vamos resolver. Pastor, estava falando aqui no momento da oferta de dívidas. Quantas vezes nós temos que atender irmãos e dizer: pastor, eu estou enrolado até o pescoço. Pastor, não sei como eu vou fazer. E aí a gente ministra falando que Deus tem um tempo para as coisas. Tem o tempo da tragédia, tem um tempo que acontece, que vem então o gigante, a dificuldade, mas tem o tempo também da solução, e com o Senhor a gente pode ter esperança. O autor de Hebreus nos enche o coração, quando diz que a fé é a certeza de coisas que vão acontecer, que nós não estamos vendo agora. Davi pequenininho, um franzinozinho, tinha essa convicção, tinha essa certeza. E da onde que vem essa convicção? Da onde que vem essa certeza? Vem da sua experiência com o Senhor. A irmã estava ministrando aqui, todo culto a gente sempre aprende. E eu comecei a olhar e descobri uma coisa. Tem os cantores da igreja, mas tem os adoradores. Tem aqueles que só abrem a boca no culto. E ali não entendem, não prestam atenção na letra, não estão em sintonia, estão sentados vendo e a cabeça está lá fora. Mas tem aqueles que entram dizendo: hoje eu vim prestar um culto ao Senhor, e o meu tempo, a minha vida é só para o Senhor. Nós vamos descobrir, conhecer um homem, um rapazinho que era servo, na linguagem de hoje, filho de Deus, tinha uma intimidade profunda com o Senhor. E eu descubro isso então analisando o texto. Convido você agora para colocar os seus olhos sobre o versículo de número 37, que nos diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. E então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Me livrou do leão e do urso. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Davi aqui está se lembrando das vitórias do passado. Como vencer os diversos gigantes da atualidade? Lembrando-se das suas vitórias do passado. Se eu passasse o microfone para as mãos de qualquer irmão aqui da igreja, você viria aí que contaria 1, 2, 3 ou 4 ou 10 experiências nesse ano de livramento, de bênção que Deus derramou sobre a sua vida. E se eu falasse: não, fala de 2018, você ia contar. Fala de 2017, fala desde o dia que você nasceu. Aí você ia contar a história de tragédia, você quase morreu, mas o Senhor permitiu que você vivesse. Mas hoje você está aqui adorando a Deus, mas talvez você esteja enfrentando um desafio, ou conhece alguém que está enfrentando um grande desafio, e a palavra que nós aprendemos nessa noite é que agora nós temos que trazer à memória as nossas vitórias do passado, as nossas lembranças, vitórias, não derrotas. Nós estamos caminhando para o alvo, olhando para Cristo. O nosso Deus é um Deus de esperança, é o Deus de amanhã, é o Deus que renova as nossas vidas, é o Deus que enche o nosso coração de fé. Então não duvide disso. Se você olhar para as derrotas, se você olhar para as palavras que você ouviu no passado, você não vai ser ninguém, você não vai vencer, você não vai conseguir, isso vai te botar para baixo. Mas isso é uma atitude, não são simplesmente palavras. A memória de Davi então o ajudou nesse momento, e ele com certeza se lembrou das vezes que enfrentou o urso, o leão, para defender as suas ovelhas, o rebanho da família. Para ele, um homem não seria nada comparado à ferocidade do leão, à força de um urso. A mesma energia então que o invadiu naquele momento, quando ele lutou com o urso, com o leão, volta ao seu coração, para que ele possa agora defender o seu povo. E o texto é interessante. Davi, Saul, guerreiro experiente, agora estava com medo, e aí Davi diz: não é necessário que o povo tema, o teu servo vai lutar e vai enfrentar esse gigante. Tem gente que às vezes não tem jeito. Na família Deus escolheu você para resolver os problemas da sua família. Não tem jeito.
Ah, pastor, mas é verdade, é tanta luta, é irmão, é pai, é mãe, é neto. Deus vai te dar coragem, vai te dar força. Vem o que vier, olha para trás, quantas vitórias, olha para frente que as vitórias virão e os desafios virão, mas o Senhor está com você. Vencer era o único foco de Davi. Como Davi, então, nós precisamos colecionar vitórias e lembrar das bênçãos que recebemos. Por isso que nessa manhã eu falei do Salmo 116, o verso 12, que darei eu ao Senhor, irmãos. Novembro, já estamos chegando, dezembro, o ano voou, ou melhor, novembro acabou, 2020, a gente não tem muito o que contar, mas uma coisa nós vamos testemunhar, mesmo com pandemia, com chikungunya, mesmo com tantos desafios, o Senhor cuidou de nós. É para agradecer, é para louvar, é para lembrar disso. Será que a gente ia conseguir comer? O início do ano foi assim, e o trabalho, corte aqui, corte ali. E aqui estamos nós, louvando, exaltando, agradecendo esse Deus. Para vencermos então o gigante, nós precisamos parar e lembrar das vitórias, não das derrotas nem dos problemas. Porque desafios nós teremos sempre. Teremos sempre. Comece a lembrar, em nome de Jesus, e comece então já a olhar com fé para as vitórias que Deus vai derramar sobre a sua vida. Porque Ele, assim como foi com Davi, será com você. Segunda coisa que eu aprendo, agora eu convido a você a olharmos para o verso de número 38 a 40. 1 Samuel 17, 38 a 40. O texto diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Agora não tinha jeito, Davi já tinha dito: sou eu que vou. Pequeno, franzino, sou eu que vou lutar com esse gigantão, com esse cara. E ele começa então a ter coragem quando lembra: é possível, eu venci o leão e o urso. Mas agora Davi aqui nos ensina uma outra lição. Nós vamos vencer não são com as armas das outras pessoas, não. São com as armas que o Senhor vai nos dar. Olha, irmão, isso é tão profundo, isso é tão especial e tão pessoal, que é o seguinte: é muito bonito você ver a experiência de um irmão, de uma irmã. Te faz chorar, te faz ficar emocionado. Mas olha, Deus está te chamando e está te provando, porque Ele quer que você tenha as suas experiências. Ele quer que você o conheça na hora da batalha, na hora da luta, e que você possa entender como é que Deus age com você, como que Ele enche o teu coração de fé. E nessa dinâmica que Deus faz, tem uns que oram de manhã, tem outros que já oram de manhã e oram de tarde, tem outros que oram de manhã e de tarde, tem outros que fazem jejum e oração, e assim é a dinâmica de Deus nos ensinando: ó, contigo tem que ser dessa maneira, com você vai ser assim, você está nesse nível, o outro precisa chegar lá, e Deus vai nos dando as lutas, nos dando as provações, mas a vitória nós sabemos, porque Ele está na frente, mas nós precisamos crescer. Porque se tem uma coisa que Deus faz diante das lutas e das provações, é um processo pedagógico na nossa vida espiritual. Eu disse para a igreja: só quem não tem intimidade com Deus não cresceu nesse tempo de pandemia. Porque quem é servo do Senhor começou a orar e está orando desde o início da pandemia. Mas não é só pela pandemia, não, pela igreja, pelos desafios, pelas pessoas que tiveram que sair, pelas pessoas que não firmaram. Então nós estamos orando constantemente pelo Brasil. Milhares de pessoas que morreram, como que nós vamos continuar aceitando a morte todo dia? Isso levou você a orar,
E eu aprendo aqui que para vencermos então os gigantes da atualidade, você tem que ser você mesmo e usar as armas que o Senhor tem dado para você. Ah, pastor, eu sou apaixonado pela escola bíblica, ali eu aprendo, ali eu me capacito. É isso aí. Se o outro não é, ele precisa entender que Deus quer falar com ele, ele tem que aproveitar as oportunidades. O outro é apaixonado pela leitura, o outro é apaixonado pela oração, e assim nós vamos nos capacitando, nos aproximando do Senhor. E claro que uma coisa é comum nesse texto, a dependência de Deus. E aí cabe um alerta, um grande perigo para os homens e mulheres, é perder a sua identidade, não ser verdadeiro, copiar, fazer o que os outros estão fazendo. Eu tenho uma percepção do louvor muito crítica minha, que eu creio que outras pessoas também têm. Eu acho interessante as pessoas que ministram o louvor. E elas estão ali numa sintonia com o Senhor, e Deus então as fala, e elas nos levam então a entendermos se nós estivermos sendo nós mesmos. Há muita gente que, por não estar em sintonia com Deus, faz aquilo na emoção. E quando acaba o culto, acaba a emoção e acaba a experiência. No meu tempo de escola, 17, 18 anos, levei um colega amigo para um culto jovem da igreja. Culto como aqui, avivado para frente. Ele ia muito a boates, e ele chegou naquele culto, e o culto para frente, o louvor, bateria, pessoal tocando, e ele, nossa, esse negócio é muito bom. E quando acabou o culto, nós saímos, e eu disse para ele, é bom. Mas se você não assumir um compromisso com Deus, amanhã já vai esfriar. Porque você simplesmente estava ali como um ser humano assistindo. Você precisa de fato interagir, você precisa abrir o seu coração, você precisa ser alguém que tem compromisso com Deus, intimidade com Deus. Davi não precisou usar armaduras, porque Davi tinha intimidade com Deus, e ele conhecia esse Deus que o cuidava, que cuidava dele. Você que tem intimidade com Deus sabe que Deus fala com você, que Deus ouve as suas orações, que Deus está ao seu lado o tempo todo, que Ele não vai te abandonar. Mas tem uma coisa nesse texto que me chama a atenção, e aí eu pesquisei, há um tempo atrás, há muitos anos eu li um livro chamado Transpondo Muralhas, Eugene Peterson. E esse livro fala dessa experiência de Davi, e ele conta esse momento, um momento que nunca saiu da minha mente. Ele traz no livro essa ilustração, e ele diz o seguinte: Davi colocou aquela armadura, mas não serviu, então ele tirou. E aí começa então Davi pegando as armas. Ele diz, é como se Davi fosse até o riacho, e ali Davi então, ao pegar as 5 pedrinhas, ele ora a Deus, e ele colhe as pedras, coloca no alforje e vai para a batalha. Não era pedra, mas a pedra de alguém que estava na sintonia com Deus. E aí ele faz, sendo ele Deus, sem medo, tendo a autoridade de Deus, ele então é usado pelo Senhor. Para você entender bem o que eu quero dizer, também no meu tempo de juventude, quando nós somos jovens, a gente às vezes tem aquele momento de emoção, às vezes a gente vai para a igreja por causa da mãe, por causa do pai, a gente às vezes está ali, mas não queria estar, e acontecem coisas que despertam a gente. O nosso líder de jovem lá, então ele foi chamado para visitar um jovem que estava possesso. E ele então, eu lembro, nunca esqueci disso, ele me chamou e ele disse, Luizinho, vamos lá orar com ele? E eu no primeiro momento eu falei assim, curiosidade, né? Nunca vi ninguém possesso. Eu vou. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha só, mas para ir lá tem que estar em compromisso com Deus. Se você estiver no pecado, não vai não, porque o negócio pode correr do teu lado. Irmão, naquela hora veio um sinalzinho assim, tim!
Quando a gente é jovem, a gente gosta de algumas coisas. Naquele tempo, vou falar aqui a realidade. Naquele tempo, não sou muito velho não, tá? Era o tempo do videocassete. Videocassete para um jovem. Videocassete para um jovem que está com seus hormônios para frente. Eu não comprava revista, não gostava de revista não. Mas de vez em quando eu gostava de assistir um filmezinho proibido. Quando ele falou aquilo, eu falei, eu não vou não. Não, eu vi um filminho ontem, vai jogar na minha cara lá. Nunca mais esqueci disso. Depois, no acompanhar da igreja, eu começava a ouvir o pastor e ele dizia, o jovem tem que ter compromisso com Deus. Independente da idade. Você não é cristão porque sua mãe é, você não é cristão porque o seu pai é, você é cristão porque o Senhor deu a vida por você. Então assuma um compromisso com Jesus. E eu entreguei minha vida. E a partir daquele momento, essas coisas sumiram da minha vida em nome de Jesus. E a gente vai entendendo que existe realmente essa luta espiritual e nós não podemos brincar de ser cristãos. Porque o diabo quer destruir a nossa vida e ele manda muitos desafios. Ao enfrentar um gigante, então não caia na armadilha de vestir uma armadura que não são suas. Isso é muito sério. Recordo também de um outro episódio, o Ministério de Teatro foi apresentar um teatro na igreja e tinha uma irmã que estava fazendo o papel de uma mãe de santo. Uma irmã incomodada na igreja me chamou e disse, pastor, mas o senhor não tem medo? Medo de quê, minha irmã? Aquela pessoa que ela só está interpretando, porque o que mora nela é o Espírito Santo. E ali, não entra mais nada, aqueles que são de Cristo, o inimigo não toca. Aí a gente tem que ter coragem e ousadia. Coragem e ousadia. Para encurtar a conversa, ligaram para mim e disseram, pastor, minha irmã está sentada no formigueiro e não está sentindo nada. Chegou em casa, está com o facão na mão, vem aqui orar comigo. Eu falei, ai meu Deus, não aprendi isso no seminário. Como é que é isso? Eu falei, aí liguei para o pastor, ele manda chamar o bombeiro. Aí eu falei, vamos lá. Cheguei lá e ela estava possessa, enfurecida. Mas você sabe que você não está brincando com Deus. Você crê na autoridade do Senhor. Eu disse, sai desse corpo em nome de Jesus. A luta foi grande, começou a se debater, ficou nua na minha frente, olha como o diabo é. Aí eu mandei chamar a irmã, veste ela, e orei, até o ponto dela deixar o facão e de acalmar aquela situação. Os desafios na vida do cristão são imensos. Nós precisamos ter total confiança no Senhor. Davi então usa as armas certas, as armas espirituais. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Não se importe com os outros, mas sim como Deus te vê. Venha o desafio que vier. Se você é servo do Senhor, através da oração, da leitura da Bíblia, do compromisso com Deus, Deus vai estar com você. Não duvide disso. Salmo 37, o verso 5, Davi então escreveu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o teu gigante, o teu problema, e mais Deus fará. Davi se lembrou-se das suas vitórias. Ele agora usa as armas certas. E a terceira verdade que eu aprendo aqui, a partir do verso 46, 47 e 50. O texto diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E os 50 fala da vitória de Davi. Sabe o que eu entendo aqui e aprendo aqui? Que para nós vencermos então os desafios da atualidade, os gigantes, nós temos que confiar somente em Deus. Você vai fazer a sua parte, mas você tem que confiar que o Senhor vai fazer a parte dele. Davi não confiou no grande exército de Saul, nem em seus irmãos,
Tão somente no Senhor. O tempo todo ele declarou palavras de fé em Deus e dizia: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Essa batalha pode parecer maior do que você. E aí tem aquela famosa palavrinha, né? Não olhe para os seus problemas, mas não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. E é isso. Porque tem batalha que demoram anos. Filho nas drogas, marido no álcool, filhos longe da presença do Senhor. Conheci uma mãe no estado de Goiás, quando passei um mês lá, 20 anos orando pelo filho, 20 anos orando. No 21º ano, sabe o que aconteceu? O filho se converteu. E tem gente que está começando no primeiro ano gigante, o segundo eu não sei. A grande verdade é que nós temos que confiar no Senhor. Sua confiança em Deus foi tão grande que foi desarmado. Ele não tinha espada, não tinha lança, não havia nada na sua mão, simplesmente a fé e as pedras. E o Senhor, que ninguém pode vencer. Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção, e ao alcançarem um pouco de prosperidade, começam então a ficar arrogantes, se achando sábios demais. E não pode ser assim, irmãos. Novamente, como falei pela manhã, se hoje nós estamos vivos, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se hoje você tem alguma coisinha, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele é o dono, Ele é a razão, Ele é o Senhor das nossas vidas. Não podemos permitir que a arrogância tome conta do nosso coração. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos recursos, capacidade, porque eu tenho um bom emprego, porque eu estudei, porque eu falo as línguas de outros países e por aí vai, está arriscado você cair e aí não conseguir se levantar, a não sei se Deus não exercer misericórdia sobre a sua vida, mas com humildade e confiança, Deus vai prosperar você em todos os seus caminhos. Mas agora tem uma coisa que eu preciso dizer. No Antigo Testamento, o povo tinha um relacionamento com Deus de obediência. Eu já estou caminhando para o final e essa parte é fundamental. No nosso tempo, nós estamos vivendo agora o tempo dessa graça, a graça após o nascimento de Cristo que nos alcançou e nos tornou filhos de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta ao pastor, filhas que estão aqui. Você sabe exatamente o que significa ser filho de Deus? Quero convidar você a abrir sua Bíblia agora. Você está com ela aí? 1 João capítulo 3, verso 1. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Você precisa entender isso. Qual o grande segredo de Davi? Ele tinha um relacionamento com o Senhor verdadeiro. O texto diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. O 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esperança, purifica a si mesmo, e assim como Ele é puro. Novamente eu pergunto, você sabe de fato o que significa ser um filho de Deus? Olhando para esse texto, ser filho de Deus é um grande presente de amor. Ser filho de Deus é uma concessão graciosa do amor de Deus para com a humanidade.
E é interessante que João usa aqui o adjetivo grande para descrever o amor de Deus por nós. Vede como é grande, irmãos. Isso me faz lembrar, o meu filho Lucas está aqui, quando ele era pequenininho. A gente perguntava assim: você ama papai e mamãe até onde? Ah, grande, até no coração. A maneira como se expressava. Deus está dizendo isso para os seus filhos. Agora olha só, olha que interessante isso. No grego, há duas palavras para filho. Huios, que é usada lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Huios, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Huios lá. E a outra palavra é tecna. Todas duas significam filhos no grego. Mas aí é que está a importância de nós conhecermos o texto no original. No português, quando você fala filho, é filho. Pastor Christian tem uma filha e um filho. Só que Thalita tem quantos anos? 9. E Samuelzinho tem 2. São filhos. São filhos no português. No texto de 1 João, a palavra não é huios, é tecna. O que significa isso? E aí eu quero ler para você. Ouça isso. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados tecna de Deus. Que fôssemos chamados, a palavra técnica significa bebezinhos de Deus. João, no capítulo 1, verso 12, diz assim: mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, dei-lhes o poder de se tornarem tecna de Deus, filhos de Deus, bebezinhos de Deus, criancinhas de Deus. E sabe qual é a grande aplicação? O bebê é filho. Mas a carência do bebê é muito mais forte do que um filho que já tem 10, 12, 40, 60 anos. Quer ver um exemplo? Thalita, né? Se vestiu praticamente sozinha. Não é? Apenas teve uma ajudinha no cabelo, mas ela já sabe, tomou banho. Samuelzinho não. Samuelzinho precisou do cuidado do papai e da mamãe. Assim como Manu. O Lucas se vestiu do jeito que ele quis. Manuzinha não. Manuzinha precisou ali da atenção da mamãe. Sabe qual que é a grande lição? É que Deus está dizendo assim: vede com grande amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados bebezinhos de Deus. Pastor Christian e irmã Leca amam os dois da mesma maneira. Mas olha uma coisa aqui. Se Samuelzinho não tiver todo o cuidado e atenção desse banco que ele está, ele pode se machucar. Sabe o que a gente aprende aqui? É que se nós somos bebezinhos, não de maturidade, mas na essência, Deus está cuidando de nós, como uma mãe cuida do seu bebê. É no colo, é no cuidado. Não duvide disso. Vede com grande amor que nos concedeu o Pai, de sermos chamados tecna, filhinhos, bebezinhos, criancinhas de Deus. Você tem muitos desafios. Samuel tem muitos desafios na alimentação correta, na maneira de se vestir. Mas sabe o que Deus fez? Deus providenciou para eles pais abençoados, que o amam, que prestam atenção nele, que qualquer chorinho se importa. Deus está olhando para você. Qualquer chorinho, qualquer pessoa que te fira, qualquer coisa que aconteça na sua vida, o Senhor está com os olhos em você, não duvide disso. E esse é o segredo para nós vencermos os grandes gigantes, nos tornarmos filhos de Deus.
Agora abra sua Bíblia em João 8, verso 32 e verso 36. O evangelista João, ele vai falar do papel desse filho que foi importante para nos tornar filhos de Deus. Deus é maravilhoso na sua maneira de fazer as coisas. João 8:32, o verso diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sabe quem é essa verdade? Jesus Cristo, Filho de Deus. E o verso 36 diz assim: porque se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Um dos maiores gigantes da humanidade é o pecado. E o pecado que eu estou falando não é a consequência que o pecado traz, que leva as pessoas a fazerem coisas erradas, mas é o pecado original, que é viver a sua vida longe da dependência desse Pai. O que você fez foi isso. Quando você, numa pregação, numa música, você aceitou a Cristo, você diz assim: agora eu quero ser cuidado pelo Pai do céu. Eu me rendo a Jesus. E você veio na frente, você chorou, você lembra da sua experiência. Você estava dizendo: eu não quero viver mais no pecado, longe do Senhor, brincando de ser cristão. Eu quero entregar a minha vida. E aí você foi batizado. E hoje você é chamado filho de Deus. Não é como algumas pessoas que vão à igreja e acham que todo mundo é filho de Deus, porque a Bíblia não dá base para isso. Mas você é filho de Deus porque você verdadeiramente foi alcançado pelo poder do Filho de Deus, que te transformou em filho, em técnica, em criancinha de Deus. E o poder do Senhor está sobre a sua vida. Onde estão os filhos legítimos do Senhor? Levanta a mão. Agora se coloca de pé. Eu vou orar pela sua vida. Não esqueça disso. Deus está cuidando de você como uma mãe cuida do seu bebezinho. Não duvide disso. Venha o gigante que vier, a tempestade que vier, o problema que aparecer, a sua fé vai ser como a fé de Davi. Porque você não está brincando, você entregou sua vida para o Senhor. O diabo não pode te tocar mais. Toda a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Deus já te libertou, amém. Mas se você precisa de libertação, entrega a sua vida ao Senhor nesse momento. Se você conhece alguém que precisa encontrar esse Deus amoroso, esse Pai, Abba Pai, o papaizinho, ore por essa pessoa agora em nome de Jesus. Porque talvez essa pessoa está enrolada, enfrentando o gigante, não está vendo solução, porque ela ainda não se entregou ao Senhor. Ainda não está sendo cuidada pelo Senhor. E nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, que é o único que nesta noite merece ser adorado, exaltado e engrandecido. Quando a tua palavra nos diz em João, no capítulo 4, 23, 24, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite mais uma vez, dizendo: Deus, muito obrigado por ter nos feito filhos de Deus, filhos legítimos, adotados através do Filho Jesus Cristo. Senhor, nossa vida já está nas tuas mãos. Por isso, Deus, a nossa mente olha para o futuro e o nosso coração ainda nessa noite se enche de esperança, na certeza de que as batalhas já estão caídas, derrotadas, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é a nossa vitória. Que o Senhor possa curar, restaurar, sarar as emoções, trazer de volta o ânimo, a alegria.
Que o Senhor venha, ó Pai, multiplicar esta bênção na vida daqueles, ó Deus, que estão buscando solução para os seus problemas, mas acima de tudo que agora estão também fazendo compromisso de fé com o Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse cuidado, por esse amor e pela certeza, ó Pai, de que com o Senhor nós já somos mais do que vencedores. Continue abençoando e usando essa igreja, ó Pai, com autoridade, com poder, com unção. E que em nenhum momento eles venham duvidar que eles estão sendo carregados nos braços pelo Senhor. Venha a tempestade que vier, o desafio que vier, com o Senhor, nesse barco a água não vai entrar, esse barco não vai afundar, e o mar vermelho da vida, na vida dos teus servos, vai se abrir a cada desafio, a cada empreitada dos faraós desse tempo, ó Deus. Tira do nosso coração qualquer incerteza, insegurança, qualquer medo, ó Pai, e que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, como disse Davi, confiar, porque o mais o Senhor já fez, o Senhor já nos concedeu a vida eterna. Abençoa o teu povo nesta noite, ó Pai, abençoa a tua igreja, que ela continue avançando, como foi dito pelo Senhor Jesus, e as portas do inferno não vão aguentar a igreja de Itueta, ó Pai, porque os servos aqui, ó Pai, não são servos de mentirinha, são servos que nasceram de novo, Senhor, filhos do Senhor, e estão firmados, ó Pai, na cruz. Ó Deus, temos a certeza que no próximo ano, o ano de 2021, vai ser um ano de muito trabalho, mas será um ano também de muitas vitórias. E que a igreja possa sonhar com vidas sendo transformadas, esposos sendo transformados, filhos se convertendo, a cidade, ó Pai, se rendendo ao Senhor. Porque nada, ó Pai, é maior do que o teu poder e a tua graça. E é com essa certeza que nós oramos, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É maravilhoso confiar no Senhor. Continue dependendo do Senhor, sendo quem você é, esse servo dedicado, essa serva dedicada, esse filho e filha do Senhor. E não se esqueça que Deus está cuidando de você, como um bebezinho cuida. A mãe cuida de um bebezinho. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, podeis assentar.